Secretária, bom dia. Ei, bom dia. Secretária, então, por que essa redução tão expressiva agora, né? Cerca de um terço do tamanho anunciado que vai ser feito. Foi uma limitação orçamentária? Foi uma dificuldade técnica? Uma falha no planejamento inicial? O que aconteceu? Bom dia, Patrícia. Então, não houve nenhuma redução, né, no projeto anunciado. O projeto que foi proposto, apresentado e divulgado as imagens, ele está mantido na sua totalidade. O que está acontecendo é uma divergência do entendimento da forma como a gente divulga a obra. O que nós estamos fazendo não é a obra de um parque linear, nós estamos fazendo uma obra de macrodrenagem, cujo objetivo principal é dar velocidade à saída da água de dentro da cidade nos períodos chuvosos. Nós fizemos uma entrega há cerca de 2 anos e meio, junto com o governo do estado, da estação de bombeamento Foz do Costa. Essa é uma estação de bombeamento que ela fica mais à frente do canal, logo na finalização após o terreno do Exército. E a função dessa obra que a gente está executando nesse momento é dar velocidade à saída dessa água para que ela chegue à estação de bombeamento Foz do Costa mais rápido e consiga ser retirada da cidade. Quando a gente fala de uma obra de macrodrenagem, é uma obra de impermeabilização desse canal para garantir que o lixo não se acumule com maior facilidade. Então a gente consegue dar uma velocidade maior na limpeza também desse canal e garanta que não tenham detritos que fiquem acumulados no fundo, reduzindo assim a calha desse canal. Então o que está sendo feito hoje é o assentamento de galerias numa obra de macrodrenagem, e no local onde as galerias forem cobertas, nós iremos fazer um parque. Então o que está sendo divulgado de construção de um parque linear? Não, a gente não está construindo um parque linear. Nós não estamos tampando um canal com a finalidade de construção de um parque. O parque ele é a consequência de um espaço que vai ser criado com o assentamento das galerias, mas cuja função é uma obra de macrodrenagem. E dentro dessa obra de macrodrenagem, nós temos a extensão divulgada inicialmente e mantida. Então, nós estamos falando de um assentamento de 2 quilômetros de galerias, de limpeza e desassoreamento desse canal, para que a gente consiga dar uma velocidade maior na saída da água da cidade. Os trechos que serão cobertos, que é o trecho que vai antes da Avenida Champanhar até após a Dom Jorge Menezes, são os trechos que foram indicados inicialmente e apresentados em projeto e continuam mantidos. É curioso isso, secretária, porque inclusive no próprio site da Prefeitura de Vila Velha, o termo usado era parque linear. Então, vamos lá. O parque linear, ele faz parte do escopo do projeto, né? Então, se você olhar o objeto do contrato, ele fala de tamponamento, impermeabilização e parque linear. Porque o parque linear, obviamente, ele foi contratado para ser feito. Senão a gente não conseguiria entregá-lo, né? Mas ele não é o objetivo principal da obra e nunca foi divulgado pela gente assim. Todas as matérias da prefeitura, a gente fala da importância da obra de macrodrenagem e explicamos que é o assentamento das galerias. Então, quem for lá hoje observar a obra vai ver que tem 2 galerias sendo assentadas, uma ao lado da outra, para garantir a seção maior desse canal e a velocidade dessa água. E esse parque ele vai ser instalado em cima dessas galerias como uma consequência de um novo espaço público que está sendo criado. Então não teve redução, falta de planejamento ou dificuldade financeira. O que teve realmente foi uma falha na interpretação do que está sendo executado. Então, por isso que a gente está aqui hoje explicando, né, tudo que foi contratado, qual é o objetivo principal dessa obra, que isso é importante ficar claro, é um programa do prefeito Arnaldinho Borgo, o combate ao alagamento, é o principal projeto nosso, e a gente vem trabalhando nisso já há 5 anos com excelentes resultados, e essa obra vem realmente para garantir que a água chegue com maior velocidade à estação de bombeamento que já está entregue em funcionamento. A nossa equipe de reportagem foi atrás dessas primeiras informações, secretária, e a gente tem aqui prints, né, a respeito do que foi publicado no site da Prefeitura. Matéria aqui, por exemplo, do dia 3 de julho de 2024. Estado e Prefeitura vão transformar trecho do Canal da Costa em parque linear. E aí, num trecho do texto,
Está dizendo, a galeria será composta por 2 células, cada uma medindo 4,10 metros de comprimento por 3 de largura, com uma extensão de 2,150 km e vai proporcionar melhoria no escoamento das águas da chuva até a estação de bombeamento de águas pluviais Foz da Costa, contribuindo para a diminuição dos alagamentos na cidade. As obras serão realizadas pela gestão municipal, beneficiando 140 mil pessoas de forma direta ou indireta. Depois a gente tem aqui uma outra matéria, desse ano, inclusive, do dia 6 de janeiro. Ordem de serviço do Parque Linear sobre o Canal da Costa será assinado na terça-feira, logo no iniciozinho desse ano. Ou seja, o termo Parque Linear está no próprio site da Prefeitura. Mas em momento algum eu disse que não vai ser feito. O Parque Linear ele vai ser feito. O que eu estou tentando deixar claro é que o objetivo principal não é o parque, né? O parque é uma consequência de um espaço público que está sendo criado. Ele não existia. Antes era aberto, então você não tinha como utilizar essa área. A Praia da Costa é um dos bairros onde a gente não tem área pública disponível, né? Enfim, vários loteamentos sendo implantados, não foi observado esse regramento de ter uma área pública para o bairro. Então, como a gente tem a carência de espaço público e estamos criando esse novo espaço público com o assentamento da galeria, foi proposto sim a criação do parque. E ele está mantido com todas as imagens divulgadas desde o início, sendo executado conforme o projeto. O que está sendo confuso é justamente a metragem das galerias sendo assentadas com a metragem do parque. Porque a galeria, por ser dupla, você multiplica esse valor, a quilometragem. E além dessa galeria, nós temos a obra de desassoreamento para garantir que chegue até a estação de bombeamento no mesmo nível de água. Então você tem, além do trecho de intervenção das galerias, do parque, ainda esse desassoreamento até chegar à estação de bombeamento, que é o objetivo principal, essa velocidade na saída da água. Então, a seu ver, esses 2 quilômetros, 150 metros do canal que está sendo feito, 700 metros aproximadamente vão ser de parque. E as pessoas estavam entendendo que seriam esses 2 quilômetros de extensão todos com um parque em cima. É isso, secretário? Pode ser que tenha sido esse o entendimento, né? Apesar da matéria estar falando de galerias assentadas para a velocidade da água. Quando a gente fala galeria dupla, você entende que são 2 galerias, né? Mas talvez o termo tenha sido muito técnico e causado essa confusão. Mas desde o início, a obra que está sendo implantada é um pouco além da medida anterior que existia, né? Esse canal ele já teve um tamponamento anterior. Ele foi suprimido para viabilizar essa limpeza e a implantação dessa estação de bombeamento. E agora a gente vem fazendo esse tamponamento da forma correta, que é impermeabilizando tanto o fundo quanto as laterais, que não era anteriormente, para garantir essa velocidade. Então, o que está sendo proposto, o que foi apresentado para a comunidade, lembrando também que esse projeto foi apresentado por 2 vezes à comunidade da Praia da Costa. Foram 2 reuniões feitas na Igreja Perpétuo Socorro, no salão do auditório deles, apresentado na íntegra para a comunidade, não restou dúvidas quanto a isso. Foi perguntado para a gente o trecho que seria coberto de onde até onde iria. Então, assim, para a gente, isso estava um pouco mais claro e talvez os termos técnicos tenham causado a confusão. Mas é importante dizer e ressaltar, não teve redução de projeto, falha orçamentária, falha de planejamento, nada disso. Foi uma falha do entendimento. Então, o projeto inicial, ele prossegue da totalidade, a entrega é o que já estava combinado e apresentado para a comunidade, e ressaltando também que não é possível fazer todo o tamponamento até a estação de bombeamento, porque a gente precisa deixar a abertura da limpeza. Então, a gente respeita a parte que pode realmente ser tamponada e trazer esse benefício para a gente. A parte depois de impermeabilizada dá uma velocidade maior, evita o descarte irregular de lixo dentro do canal, que é um problema ainda grande nessa região. A gente ainda encontra sofá, colchão, enfim, isso vai trazer esse benefício para a gente, mas eu preciso deixar um trecho com a abertura para fazer toda essa limpeza e desassoreamento regular desse canal. Ok, então em relação ao projeto inicial, nada muda, foi só uma
confusão de entendimento do que realmente vai ser o parque sobre o canal da costa que está sendo feito, porque parte dele realmente vai ser tampado, mas parte dele não será tampado. Exatamente. Uhum. A população tem acesso a esses projetos, secretária? Sim, fica tudo disponível no site da prefeitura. Uhum. Todos os projetos, tem as matérias no site, no próprio site você encontra as matérias divulgando partes do projeto, né, que são as partes mais fáceis de entender, porque a gente divulga os projetos arquitetônicos, né, onde você viabiliza todos os equipamentos que serão implantados nesse parque. E tem a parte de todos os projetos executivos, que é um pouco mais técnico, né, mas que também fica no site da prefeitura disponível. Ouvintes aqui perguntando por que o valão da Avenida Carioca não pode ser tampado também. Boa pergunta. A Avenida Carioca, como todo mundo sabe, é uma estrutura existente desde a época da Terceira Ponte. E quando foi se fazer a implantação da Ciclovia da Vida, foi estudado essa ampliação para a cobertura desse canal, porém a estrutura existente ao longo da Avenida Carioca, ela não contempla suportar peso em cima. Teria que ser feito um novo reforço dessa estrutura ou colocar um pilar dentro do canal. O pilar ele nunca foi uma opção para a Vila Velha, justamente porque ele causaria mais uma barreira para a passagem das águas. E isso causaria, sim, um novo problema em alagamentos na cidade. Então, reduzir seção de canal para a Vila Velha nunca é uma opção. A outra opção, que seria fazer o reforço dessa estrutura, tem um impacto muito grande na interrupção do trânsito da Terceira Ponte. Então, é uma obra que a gente considera, nesse momento, um pouco mais complexa. Fechar as entradas e as saídas da cidade, sem dúvida nenhuma, é um transtorno sem tamanho para a Vila Velha. A gente hoje já tem uma saída conturbada e uma entrada nos horários de pico. É um volume muito grande de carros. Então, a gente optou, nesse momento, por não fazer nenhuma obra estruturante ao longo do canal. Está sendo pensado um projeto que tenha um peso mais leve, onde a própria estrutura existente comporte, mas que, sem dúvida nenhuma, não seria uma ampliação da alça da Terceira Ponte ou uma ciclovia que tenha um peso muito grande para esse local. Essa parte da obra do Canal da Costa passa exatamente embaixo da Terceira Ponte, chega ali do lado do 38º Batalhão de Infantaria. Quem passa pelaquela região ali da Praia da Costa até percebe a obra, né? Isso, exatamente. Ela fica um pouco antes da Avenida Champagnat, já tem a intervenção da obra sendo executada, e ela ultrapassa a Dom Jorge Menezes, quase chegando próximo passa um pouco das moradias do Exército, né? É uma área militar já, a extensão chega até lá. Uhum. Mas na Avenida Carioca, nesse momento, ainda não tem nenhuma possibilidade de colocação de tamponamento ali, né? Uhum. Onde vão ficar esses 700 metros de parque? Eles vão ficar onde? Ali só do lado do bairro da Praia da Costa? Vão ser trechos espaçados? Como é que vai ser isso? Não, ele é um parque contínuo, né? Uhum. Então vai começar antes da Champagnat e ele ultrapassa a Dom Jorge Menezes. Vai até o finalzinho da Praia da Costa, né? Até o finalzinho. A gente privilegiou as áreas onde tem o maior uso de área pública, né? Justamente para a gente não acabar criando um local onde as pessoas não teriam utilização. Uhum. Então a gente está falando de criação de novos estacionamentos, que é um ponto crítico aí, principalmente próximo à Igreja Maranata, à Igreja Católica e a creches. Estamos falando de uma pista de skate, de parquinho, de pet park, de quadra poliesportiva, de campo de grama sintética. Isso tudo está sendo contemplado num parque que ele vai ter o início antes da Champagnat e até após a Dom Jorge Menezes. Então são vários novos equipamentos sendo instalados, mantidos desde o início, que foi anunciado pela gestão, e vai ser entregue assim que finalizar a obra do assentamento da galeria. O prazo continua outubro desse ano? O prazo continua, segundo semestre desse ano, lembrando que as chuvas influenciam diretamente, né? A gente está fazendo uma obra no canal de escoamento de água da chuva. Então, para a gente trabalhar, a gente coloca as ensecadeiras no canal, que é justamente segurar a água. E aí, quando tem período chuvoso, a gente tem que abrir e acaba perdendo bastante da produção. Mas a expectativa é realmente o final desse ano
a gente está concluindo essa obra. Secretária, pergunta do nosso ouvinte aqui sobre as obras lá no Morro do Moreno. Como é que anda? Andamento? Vamos lá. Morro do Moreno, a gente já está com a parte dos receptivos, que ficam ali na rua João Joaquim da Mota, em fase adiantada, né? Quem passa lá já vê edificação em pé. A via já está também toda terraplanada, com assentamento, né, do Paviés, desde o topo até embaixo. E agora a gente está iniciando a parte dos mirantes, né, que são a parte de contemplação. Então tem um mirante lá de cima e mais 4 mirantes ao longo da subida. Então é uma obra que tá bem engatilhada. A gente sabe que o Moreno tem uma expectativa de devolução para a comunidade muito grande, mas eu queria aproveitar o espaço e pedir às pessoas que nos ajudem a manter a interdição. Ontem, por exemplo, a gente estava acompanhando as obras e encontramos mais de 10 pessoas tentando subir pelas trilhas e desobedecendo a ordem de restrição. Quando a gente optou por restringir o acesso ao morro durante a obra, é justamente por uma questão de segurança de quem está trabalhando e a segurança principalmente de quem está subindo. A gente está utilizando o maquinário pesado numa área muito íngreme e assentamento de blocos de pedra. Então, o risco de ter um incidente de um bloco rolar durante o assentamento existe. E aí a gente pede muito às pessoas que respeitem a interdição do morro durante esse período, para que a gente possa concluir a obra o mais rápido possível e devolva de vez a comunidade, né? Uhum. Secretária, chegou a pergunta de um ouvinte aqui, como a prefeitura e as secretarias elas se conversam, né, elas andam juntas, de repente a senhora consegue dar uma luz para ele. É o Alair perguntando que ali naquela região onde vai ser o parque, onde acontecem as obras do Canal da Costa, ali na Rua São Paulo, no trecho da Praia da Costa, bem embaixo da Terceira Ponte, ficam vários moradores de rua. Ele pergunta como é que vocês vão fazer para resolver essa questão, porque com a construção do parque, como é que vocês vão tirar essas pessoas de lá? Nós já fizemos algumas ações, né, pontuais, junto com a assistência social, a guarda, a Secretaria de Serviços Urbanos, de retirada desses moradores, né? E o canal, o assentamento da obra também foi observando esses locais onde tem o grande uso de pessoas do equipamento público. Então, está sendo trabalhado ali, próximo à Rua São Paulo. Nós já estamos viabilizando a abertura dessa rua, pelo menos para a passagem de carros pequenos, que tem uma construção que junta com o pilar da ponte e aí impede essa passagem, então dificulta o acesso e o controle da guarda no local, mas a gente está, assim, pensando em alternativas para melhorar a segurança pública desse local junto com a entrega. Perfeito. Secretária, muito obrigada por conversar com os nossos ouvintes e explicar essa interpretação aí do projeto inicial, viu? Eu que agradeço. Obrigada, bom dia. Bom dia para a senhora e para a equipe.